Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho remoto na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Na videoaula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo de limites. Então, nós vamos ver os limites no infinito e noções de continuidade de funções, certo? Os limites no infinito, na verdade, são um pouquinho diferente dos limites que nós vimos no passado. Lá nos limites anteriores, primeiro nós começamos a aproximar de cada lado de um valor p do domínio de uma função e observávamos o que acontecia com as imagens dessas aproximações. Depois, nós aproximamos a hora direita e hora esquerda de um determinado valor no domínio da função e também observávamos o que acontecia com as imagens dessas aproximações, que eram os limites laterais. Depois, com os limites laterais, nós definimos os limites infinitos, onde as respostas dos limites poderiam ser diferentes de números reais. Poderia ser mais infinito ou menos infinito. O que vai acontecer agora é que nós não vamos aproximar o valor de x para um determinado número. Nós vamos atribuir valores para x cada vez maiores ou cada vez menores. Aí nós vamos entrar com x tendendo para menos infinito e x tendendo para mais infinito. Como motivação, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou considerar uma função que é de expressão f de x igual a x mais 2 sobre x. Observe que o domínio dessa função são todos os valores reais diferentes de zero. O que eu vou fazer nos próximos slides é o seguinte: eu vou atribuir valor de x cada vez maior e verificar o que acontece com a imagem desses valores que eu vou atribuir. E depois eu vou atribuir valor para x cada vez menor e vou verificar o que acontece com as imagens para esses valores que eu vou atribuir. Vamos começar então. Então, primeiramente eu vou atribuir valores para x cada vez maiores lá na expressão daquela função, x mais 2 sobre x. Quando x é igual a 1, substituindo na expressão da função eu tenho 3. Quando x é igual a 5, eu tenho 1,4. Quando x é igual a 10, 1,2. X igual a 100, 1,02. X igual a 1000, 1,002. X igual a 10.000, 1,0002. Vamos observar o seguinte. Olha os valores para x que eu atribuí. Eles estão crescendo. 1, 5, 10, 100, 1000, 10.000. E se eu continuar atribuindo valor para x cada vez maior, eu vou perceber que x está tendendo para o mais infinito. Certo? Agora, as imagens de cada valor que eu atribuí, olha o que aconteceu. Tenho 3, 1,4, 1,2, 1,02, 1,002. Eu percebo que essas respostas estão se aproximando do número 1. Então eu vou escrever o seguinte. Quando eu faço x tender para mais infinito, os valores da função se aproximam de 1. Certo? Então eu estou mudando só a simbologia. Antigamente eu fazia x se aproximar de um número. Agora eu não estou aproximando. Eu estou atribuindo o valor para x cada vez maior. Então quando eu atribuo o valor para x cada vez maior, quando eu faço x tender para mais infinito, as imagens da função tendem para 1. E esse 1 é o limite da função. É a única coisa que mudou agora. A tendência é para o x, não é para um número, e sim para mais infinito. Vamos fazer agora o contrário. Eu vou atribuir valores para x cada vez menores e vou observar o que acontece com as imagens desses valores que eu vou atribuir, na mesma função. Então, quando x é igual a menos 1, eu tenho resposta menos 1. Quando x é igual a menos 5, eu tenho 0,6. Quando x é menos 10, tenho 0,8. Quando x é menos 100, 0,98. Quando x é menos 1000, 0,998. Quando x é menos 10.000, 0,9998. Observe que os x que eu estou atribuindo, estão cada vez menores. Eles estão tendendo ao menos infinito. E as imagens para cada um desses x que eu estou atribuindo, eles também estão se aproximando do número 1. Então nós escrevemos assim. Quando x tende para menos infinito, ou quando x é cada vez menor,
a imagem da função, as imagens para esses valores que eu estou atribuindo, também convergem para 1. E esse é o limite da função. Então agora nós vamos investigar o que acontece numa função quando x tende a ficar cada vez maior ou quando x tende a ficar cada vez menor. Ok? Então, observe graficamente o que acontece para essas aproximações que eu fiz. Aliás, para essas aproximações não, para esses valores de x que eu atribuí. Graficamente, a função x mais 2 sobre x tem esse desenho. Tudo bem? E o que eu fiz? Olha a seta em rosa. Aqui significa que o x está tendendo para mais infinito. Para cada valor que eu atribuo aqui, quando eu jogo no gráfico e jogo aqui no eixo y, eu percebo que ele vai ficando cada vez mais próximo desse 1. Então, à medida que o x tende para mais infinito, os valores das imagens convergem para 1. O mesmo acontece com a seta em verde. Cada vez que eu atribuo o valor para x menor, aqui, ó, se eu pego um valor x aqui, jogo no gráfico, jogo no eixo y, cada vez que eu diminuo ele, eu percebo que ele também converge para 1. Então, o limite dessa função quando x tende para mais infinito é 1. Limite dessa função quando x tende para menos infinito também é 1. Então, esse é um caso onde eu faço x tender para mais e para menos infinito e o meu limite é um número real. Ok? Ainda como motivação, eu vou considerar agora uma outra função onde eu vou atribuir valor para x cada vez maior ou cada vez menor e perceber que o meu limite não vai ser um número real. O gráfico é fácil. Aliás, a função que eu vou usar na motivação é fácil. Mas antes, a definição. Quando você tende o x para mais infinito e você percebe que as imagens vão para um número real, a gente escreve dessa forma. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é L. Da mesma forma, quando você faz x tender para menos infinito de uma função, você também pode ter um número real. São os dois primeiros casos da motivação. Você pega uma função, faz x tender a mais infinito e a menos infinito, e o limite pode ser um número real. Ok? Vamos agora a uma segunda motivação. Vou considerar a função x². E vou atribuir valores cada vez maiores para x e valores cada vez menores. É bem fácil aqui o cálculo. Olha lá, quando x é 1, a imagem fica 1. Quando x é 5, 25. Quando x é 10, 100. Quando x é 1000, 10.000. Quando x é 1000, eu tenho 100.000. Desculpa, 1 milhão. Né? Perdão aí que eu errei no cálculo. Quando x é 1000, 1000 ao quadrado, 1 milhão. Observe que os valores de x estão aumentando cada vez mais. Ou seja, aqui eu estou fazendo x tender para mais infinito. Agora, para cada um desses x que eu atribuí, observe que as imagens que eu obtive também ficaram cada vez maiores. Ou seja, quando eu fiz x tender a mais infinito, eu observei que as imagens também vão para mais infinito. Então, esse é um outro caso que nós temos para limites no infinito. Eu faço x tender para mais infinito e a resposta também é mais infinito. Olha o que vai acontecer quando eu atribuo o valor para x cada vez menor. Nessa mesma função. Quando x é menos 1, eu tenho 1. Quando x é menos 5, 25. Quando x é menos 10, 100. Quando x é menos 100, 1000. Quando x é menos 1000, eu tenho 1 milhão. Ou seja, quando eu faço x tender para menos infinito, as imagens tendem para mais infinito, certo? Então, nós podemos concluir isso. Quando x tende a menos infinito, nessa motivação, nessa função, as imagens tendem para mais infinito. Vamos observar graficamente aí o que acontece com a função x² quando eu faço x tender para mais infinito e para menos infinito. Esse é o gráfico da função x², é uma parábola, uma função do segundo grau. Agora, quando eu faço x tender a mais infinito, olha o que acontece com as imagens. Elas vão aumentando cada vez mais, certo? Da mesma forma, a seta em verde, quando eu faço x tender para menos infinito, quando eu jogo no gráfico, jogo no eixo y, eu percebo que as imagens também tendem para mais infinito.
certo? Então, nesse caso, se x tende para mais infinito, as imagens também. Quando x tende para menos infinito, as imagens também tendem para mais infinito. Ok? Então, numa definição, eu tenho o seguinte. Eu posso ter limite de f de x quando x tende a mais infinito como sendo mais infinito, e posso ter limite de f de x quando x tende a menos infinito, mais infinito. Ou seja, eu posso ter respostas que não sejam números reais, que foram os dois primeiros casos. Vamos ainda a uma terceira motivação aqui, tudo bem? Eu vou usar a função menos x². Vou aproximar agora, aproximar não, vou atribuir valores para x nessa função cada vez maiores. Olha aí, x igual a 1 eu tenho menos 1, x igual a 5 menos 25, x igual a 10 menos 100, x igual a menos 100 eu tenho menos 10.000, x igual a 100 eu tenho imagem menos 10.000, x igual a 1.000 eu tenho imagem menos 1 milhão. Ou seja, os x que eu estou atribuindo estão ficando cada vez maiores, estão tendendo para mais infinito. Todavia, as minhas imagens estão tendendo para menos infinito. Então, eu posso concluir o seguinte. Quando x tende para mais infinito nessa função, as imagens tendem para menos infinito. Vamos fazer o contrário agora. Atribuir valores para x cada vez menores. Olha lá. X igual a menos 1, eu tenho menos 1. X igual a menos 5, menos 25. X igual a menos 10, menos 100. X igual a menos 100, eu tenho menos 10.000. X igual a menos 1.000, eu tenho menos 1 milhão. Aqui nesse caso, o x tende para menos infinito e as imagens também tendem para menos infinito. Então, podemos concluir o seguinte. Para a função menos x², quando x tende para menos infinito, o limite vai para menos infinito também. Da mesma forma, vamos ver geometricamente essas duas situações. Esse é o gráfico da função menos x². É uma parábola com concavidade voltada para baixo. Agora, quando eu faço x tender a mais infinito, olha, quando eu jogo no gráfico no eixo y, todos os valores, quando eu aumento o x, as imagens ficam negativas. Então, para x tendendo a mais infinito, o limite, as imagens da função tendem para menos infinito. Da mesma forma, quando x tende para menos infinito, eu tenho que as imagens tendem também para menos infinito. Então, como definição, eu posso ter o seguinte. Limite de uma função quando x tende para mais infinito ser menos infinito. E limite de uma função quando x tende para menos infinito também ser menos infinito. Bom, é claro que num breve resumo, eu tenho todas essas possibilidades para os limites no infinito. Tender para x tender para mais ou para menos infinito ser um número real. Tender para mais e menos infinito, o limite ser mais infinito. Tender para mais e menos infinito, o limite tender para menos infinito. São todas essas possibilidades. Agora vamos, na prática, entender aí, com exemplos, os limites no infinito. Mas antes, anote todas essas definições aí, esse resumo que eu passei na videoaula, e os teoremas que nós vamos ver no próximo slide, ok? Olha, se C é um número real, então o limite da constante continua sendo constante, tá? Então aqui, não importa se isso é x tendendo para um número ou x tendendo para mais ou para menos infinito. Limite de constante continua sendo constante, tá bom? Bom, se n é um número natural, diferente de zero, então o limite de x elevado a n quando x tende para mais infinito é mais infinito. Porque lembra que no limite eu tenho que substituir esse x aqui pelo valor no qual x está tendendo, certo? Mais infinito elevado a qualquer número é mais infinito. Agora, quando x tende a menos infinito, eu tenho que observar se esse expoente é par ou é ímpar. Menos infinito elevado a expoente par é mais infinito. Menos infinito elevado a expoente ímpar é menos infinito. Ok? Outros dois teoremas aí para a gente fixar. Anote eles para não termos problema nos exemplos e nos exercícios da atividade.
Olha, limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Quando eu substituir é 1 sobre mais infinito, certo? 1 sobre mais infinito é 0. Tudo bem? É claro que quando o denominador fica cada vez maior, 1 sobre um número muito grande é um número cada vez mais próximo de 0. Da mesma forma, limite de x quando x tende a menos infinito, 1 sobre menos infinito também se aproxima do 0. Ok? Se n é um número natural diferente de 0, então limite de 1 sobre x elevado a n é 0 e limite de 1 sobre x elevado a n, tanto para x tendendo a mais infinito ou menos infinito, dão 0. Além disso, se você tem que f é uma função polinomial, quando você calcula o limite dessa função toda para x tendendo a mais ou menos infinito, basta apenas você calcular o limite com o termo do termo de maior grau do polinômio, certo? Então, o limite de toda essa função polinomial aqui que aparecer é apenas o limite do primeiro termo aqui do polinômio. É claro que o primeiro termo tem que ser aí o de maior grau, certo? Tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Tudo bem? Então vamos aos exemplos aí para a gente entender melhor os limites no infinito. Não é complicado. Então, calcule os limites no infinito, caso existam. Olha o primeiro exemplo aí. Isso é uma função polinomial. O limite de uma função polinomial para x tendendo a mais infinito é apenas o limite do termo de maior grau para x tendendo a mais infinito. Certo? Eu descarto todos os outros termos do polinômio. Bom, para quem quiser saber de fato como se prova isso, me procure no horário de atendimento ou durante o horário da aula, tá certo? Eu vou omitir aqui na videoaula para que a videoaula fique mais objetiva. Bom, agora eu vou substituir o valor do x por mais infinito na expressão do limite. Vai ficar 4 vezes mais infinito ao quadrado. Mais infinito ao quadrado é mais infinito. Mais infinito vezes 4 é mais infinito. E é a resposta desse limite. O outro. Limite dessa função polinomial para x tendendo a mais infinito. Bom, eu só vou ficar com um termo de maior grau. E agora eu vou substituir o mais infinito lá na expressão do limite. É menos 3 vezes mais infinito ao cubo. Mais infinito ao cubo é mais infinito. Vezes menos 3, nós já vimos que a regra de sinal permanece na videoaula passada, né? Então, menos 3 vezes mais infinito é menos infinito. C. Limite dessa função polinomial agora para x tendendo a menos infinito. Eu vou ficar apenas com o termo de maior grau dessa função polinomial. Então, fica limite de 5x cubo para x tendendo a menos infinito. Por favor, corrija o sinal aqui, tá? É menos infinito aqui. Desculpa o errinho de digitação. Então, quando eu substituir na expressão da função, vai ficar 5 vezes menos infinito ao cubo. Menos infinito ao cubo é menos infinito. E 5 vezes menos infinito é menos infinito. Item D. Limite dessa função polinomial quando x tende a menos infinito. Vai ficar simplesmente o limite do termo de maior grau para x tendendo a menos infinito. Substituindo na expressão do limite, é 3 vezes menos infinito a quarta. Aqui ficou a terceira, vocês me perdoem, tá? É a quarta. Então fica 3 vezes menos infinito a quarta. Menos infinito a quarta é mais infinito. E 3 vezes mais infinito é mais infinito. Então você viu que quando você tem uma função polinomial no limite, eu fico apenas com um termo de maior grau. E substituo o mais infinito ou menos infinito no lugar do x. E calculo o limite normalmente. Ok? Vamos ver mais exemplos ainda de limites no infinito. Olha esse novo caso. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho um polinômio na parte de cima da fração e eu tenho um outro polinômio na parte de baixo. Como você já sabe, eu vou ficar apenas com um termo de maior grau, que na parte de cima é o 3x e na parte de baixo é o 5x. Sempre faça isso. Observe que agora eu posso simplificar o x do numerador com o denominador na fração. Então eu vou ficar apenas com o limite de 3/5. 3/5 é uma constante. E limite da constante é a própria constante. E esse é o resultado do limite
de 3x mais 2 sobre 5x menos 1, quando x tende a mais infinito. Olha o exemplo f. O termo de maior grau do numerador da fração é o menos 4x, enquanto do denominador é 2x. Observe que eu posso simplificar o x que está em cima com o x que está embaixo e ainda dividir o 4 pelo 2, ficando apenas com o limite de menos 2 quando x tende a menos infinito. Menos 2 é constante e limite da constante é a própria constante e é o resultado do meu limite. G. Termo de maior grau no numerador é 5x², enquanto no denominador é 3x. Observe que eu posso simplificar 1x do denominador com o x que está no denominador. Aí nós vamos ficar com o limite de 5x sobre 3, quando x tende para mais infinito. Corrija aqui que no item G aqui é mais infinito, ok? Então, limite de 5x sobre 3 quando x tende a mais infinito. Agora eu vou substituir o mais infinito no lugar do x. E nós vamos ficar com 5 vezes mais infinito sobre 3. 5 vezes mais infinito é mais infinito. Mais infinito sobre 3 continua sendo mais infinito. No último exercício de limites no infinito, observe que no numerador o termo de maior grau é 4x, enquanto no denominador é 3x². Eu vou simplificar o x que está no numerador com 1x que está no denominador, ficando apenas com o limite de 4 sobre 3x, quando x tende a menos infinito. Substituindo, eu vou ficar com 4 sobre 3 vezes menos infinito. Na parte de baixo da fração, 3 vezes menos infinito é menos infinito. E 4 sobre menos infinito é zero. Observe lá nos teoremas. Então aí nós temos 8 exemplos de como calcular limites no infinito. Sempre proceda essa técnica. Sempre fique com o termo de maior grau das funções polinomiais que aparecem tanto no numerador quanto no denominador. No nosso curso, nós só vamos trabalhar com funções polinomiais, certo? Bom, nós vamos passar agora, depois de estudar os limites no infinito, algumas noções de continuidade de funções, que é bem simples também de calcular, uma vez que nós vamos usar poucos limites. Bom, seja f uma função definida no intervalo aberto a b e p um ponto desse intervalo. Então eu vou dizer que f é contínua nesse ponto P se existir o f de P, se existir o limite dessa função quando x tende a P, e se esses dois últimos resultados forem iguais. Se o f de P for igual ao limite da função quando x tende a P. Ok? Bom, na prática nós vamos entender melhor essa definição de continuidade. Bom, é o seguinte, verifique se são contínuas. Verifique a continuidade das funções e nos pontos em questão. Primeira função, 2x mais 1 no x igual a 1. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a imagem da função no x igual a 1. Então eu vou fazer f de 1, que é muito fácil de calcular, é só vir na expressão da função e trocar o x por 1. E perceber que o f de 1 é 3. Agora, eu vou calcular o limite dessa função para x tendendo a 1. E eu vou perceber que esse limite vai dar 3. Observe, então, que o limite da função deu 3 e a imagem da função no x igual a 1 deu 3 também. Esses dois valores são iguais. Ou seja, eu concluo que essa função ela é contínua no x igual a 1. Bom, esse é o gráfico da função em questão, certo? O problema lá era o x igual a 1. Quando eu calculei o limite para x tendendo a 1, eu percebi que ele ia para 3. Quando eu calculei a imagem para x igual a 1, eu percebi que ele também deu o valor 3. Ou seja, a função é contínua. Bom, informalmente, função contínua significa que eu estou desenhando ela sem tirar o lápis do papel, certo? Então, quando para x igual a 1, eu consigo desenhar o traço da função em azul sem tirar o lápis do papel. A função é contínua. Tudo bem? Agora vamos ver exemplos de funções que não são contínuas. Olha aí. Uma função que tem dois comportamentos.
Ela é 2x mais 1 quando x é diferente de 1, e ela é 4 quando x é igual a 1. O ponto em questão aí é o x igual a 1. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou calcular f de 1. Quando x é 1, bom, é só a segunda expressão que é válida quando x é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, a imagem é quanto? 4. Está calculado o f de 1. Agora, eu tenho que calcular o limite da função quando x tende a 1, certo? Bom, observe que a função ela tem esse comportamento aqui, ó, quando x é diferente de 1. Então, o meu limite ele vai se desmembrar em 2. Limite para x tendendo a 1 pela esquerda e limite de x tendendo a 1 pela direita, certo? Se você calcular, que é muito fácil, porque nós já trabalhamos com limites laterais, você vai perceber que esses dois limites vão para 3. Ou seja, como os dois laterais foram iguais, o limite da função é igual a 3. Agora, para a função ser contínua, o f de 1, que é 4, deveria ser igual ao limite da função quando x tende a 1, que no caso é 3. Ou seja, esses dois valores ficaram diferentes. O limite da função ficou diferente do valor da imagem da função naquele ponto. Então, nesse caso, nós concluímos que a função não é contínua para x igual a 1. O gráfico vai ilustrar e vai nos fazer entender melhor toda essa situação. Esse é o gráfico da função em questão, certo? Quando x é igual a 1, ele salta lá para o valor 4. Tudo bem? E quando x é diferente de 1, ele tem um comportamento de uma reta. Mas aqui tem um buraco na função, esse ponto em preto aqui, ó. Tudo bem? Observe que quando eu calculei limite à esquerda do 1, deu 3. Limite à direita do 1 também deu 3. O limite da função quando x tende a 1 existe, vale 3. Mas a imagem da função para o x igual a 1 deu 4. Ou seja, o limite da função, que é 3, ficou diferente da imagem da função no valor 1, que é 4. Então a função não é contínua. Significa que eu estava desenhando o traço da função e quando eu cheguei aqui para o x igual a 1, eu tive que tirar o lápis do papel, marcar o ponto lá em cima, voltar para continuar desenhando o traço da função. Esse é um exemplo de função que não é contínua no ponto x igual a 1. Vamos ver um terceiro exemplo. A função x mais 1 para x menor ou igual a 1 e 1 menos x se x maior que 1. Primeiro eu tenho que calcular o f de 1. Perceba que o f de 1 eu tenho que jogar na expressão da função onde o x é igual a 1. Bom, é fácil de observar que a primeira função, x mais 1, que funciona para o x igual a 1. Então eu vou substituir o 1 aqui nessa expressão. Então f de 1 é 1 mais 1, o que implica que f de 1 é 2. Agora eu tenho que calcular o limite da função para x tendendo a 1. Bom, observe que a função ela se divide em x menor ou igual a 1 e x maior ou igual a 1. Então eu tenho que calcular limites laterais. Observe que quando eu faço x tender para 1 pela esquerda, é o x mais 1 que eu pego. E quando eu substituir, eu percebo que esse valor vai para 2. Já no outro, quando x tende a 1 pela direita, é a segunda função que eu pego. E quando eu faço a substituição, eu percebo que esse limite foi 0. Então observe que limite à esquerda do 1 deu 2. A direita do 1 deu 0. Ou seja, esse limite não existe porque os laterais ficaram diferentes. Ou seja, limite da função quando x tende a 1 não existe porque a esquerda do 1 e a direita do 1 deram limites diferentes. Então, nesse caso, a função também não é contínua no x igual a 1. Olha o gráfico dessa função. O gráfico da função é essa. Quando eu fiz x tender para 1 pela esquerda, o meu limite se aproximou do 2, de fato. Quando eu fiz o x tender 1 pela direita, o meu limite se aproximou de 0. Ou seja, o limite de uma função, quando existe, ele é único, né? Não pode ter dois valores diferentes. E aqui, no caso, eu tive 2. Quando eu aproximei a esquerda do 1, o resultado foi 2. Quando eu aproximei a direita do 1, o resultado foi 0. A função não é contínua. Claramente, pelo desenho, eu percebo isso. Estava desenhando ela,
Quando eu cheguei aqui para o x igual a 1, tive que tirar o lápis do papel para continuar desenhando ela em outro lugar. Então esse também é um exemplo de uma função que não é contínua. Ok? A nossa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida que você tiver da videoaula, pode questionar no horário da aula ou no horário de atendimento. Bons estudos, não deixe para estudar de última hora e até a próxima videoaula.